Guilherme, tudo bom, Guilherme? Pode misturar antialérgico com antibiótico? Guilherme, a princípio não tem tanto problema não, né? A gente tenta misturar o mínimo possível de remédio, porque a gente sabe que as alergias medicamentosas, elas podem se potencializar quando a gente mistura medicamento, mas assim é raro acontecer também essa questão de alergia medicamentosa. Mas você sabe que na medicina existe uma máxima, quando a gente se forma, uma frase máxima, que é chamada primum non nocere, né? Primeiro não lesione, não machuque, né? Primum non nocere, falada pelo pai da medicina. Então, o que acontece? Pai da medicina moderna. O que acontece? Você, justamente, quanto menos medicamento você utilizar, melhor. Agora, certamente, você pode ter, às vezes, um quadro clínico importante, um quadro clínico de processo inflamatório, de origem alérgica, que porventura fez um aumento da secreção. A secreção ela é meio de cultura para a bactéria, essa bactéria se proliferou e houve a necessidade de fazer um antibiótico, né, antivida, né, antibiótico contra a bactéria. E se você, de certa forma, tirar aquela bactéria, mas não tirar o processo inflamatório que está causando aquela secreção, que está favorecendo a proliferação da bactéria, não vai adiantar muito, porque tempos depois você vai precisar então utilizar novamente o antibiótico. Então, certamente seu médico prescreveu um antibiótico com antialérgico, justamente para que você pudesse ter uma melhora duradoura e não voltar a ter o sintoma, não apresentar novamente a doença, tá bom, Guilherme? Então, não há problema, isso é uma prática comum. Eu mesmo, quantas vezes eu prescrevi tantos antialérgicos, antileucotrienos, antibióticos e tudo mais, tudo junto, e não tive nenhum tipo de situação mais complexa. Mas certamente a gente sempre tenta fazer o mínimo possível de medicamentos para que não haja então interação entre eles e também o organismo ele consiga eliminá-los adequadamente, porque a gente sabe que o medicamento, para ele ser eliminado, o medicamento, bem da verdade, ele, para agir dentro da célula, ele precisa ser lipofílico, ele precisa ter afinidade com as gorduras. As nossas células são envoltas por gordura. A barreira celular é uma cápsula de gordura. Então, a medicação, para entrar ali dentro, ela precisa ter essa afinidade pela gordura e, consequentemente, entrar com mais avidez para dentro da célula. Só que, na hora de você eliminar, você precisa eliminá-la através da água, através do xixi, né? Ou seja, é difícil realmente, ou da bile, né? Eventualmente para determinados medicamentos. Então, o que acontece? Quando você precisa eliminar o medicamento, ele precisa passar por um processo de desintoxicação, por assim dizer. Aquele medicamento ele sofre uma oxidação no fígado através da citocromo P450 e depois ele sofre uma conjugação para ele se transformar de um medicamento com afinidade para gorduras, lipofílico, em um medicamento com afinidade pela água, hidrofílico, entendeu? E esse processo ele pode ser saturado, e nessa saturação é que podem vir então as chamadas alergias medicamentosas, onde o organismo não conseguiria mais eliminar adequadamente aquele medicamento, ele fica circulante pelo organismo e essa circulação no organismo induz então um processo inflamatório, ativando as células nossas que nós temos, as células imunitárias, e induzindo então processos alérgicos, entendeu? Então isso realmente pode acontecer. Então, quanto menos a gente misturar medicamento, melhor, mas certamente o médico ele soube estratificar adequadamente esse risco e soube dizer se essa mistura seria adequada para você. Tá bom, Guilherme? Um abraço, obrigado!